Pessoal, vamos lá. Vou fazer a chamada aqui para conferir os alunos que estão conosco. Ana Clara. Tô aqui. Jonatas Ferreira. Eu. Kaique da Silva. Samuel Rezende. Tô aqui. Ok. Pessoal, compartilhei com vocês um PDF, mais uma atividade de fixação do módulo 21 ao 23, ao 24, embora esteja aí que é o 23, mas o 24 aí ele tá sendo trabalhado aí também, tá, pessoal? Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai fazer um breve resumo aqui dos assuntos que nós trabalhamos esse bimestre, né? E posteriormente estaremos fazendo essa atividade de fixação e corrigindo ainda hoje, tá? Então, vamos lá ao que nos interessa. No módulo 19, a gente trabalhou aí sobre textos opinativos. E qual é o objetivo? O que é um texto opinativo? Né? O texto opinativo ele é um texto que ele apresenta aí o ponto de vista de quem o defende, tá, pessoal? Do autor dele. Ele defende aí ao longo do seu texto vários argumentos e ele pode, né, estar defendendo, ele pode estar convencendo esse leitor ou não com base nos seus argumentos, na sua opinião. Então, o texto opinativo ele tem a finalidade de quê? De informar, influenciar, de convencer o leitor, tá, pessoal? Então, um dos pontos aí que o nosso livro ele trabalha com a gente é o que? Como desenvolver um texto opinativo. Aí eu tenho lá, né? Vou estabelecer um tema, a partir desse tema que eu tenho, eu vou interrogar, fazer perguntas para esse tema. E com base nessas perguntas, eu estarei respondendo aí as perguntas que foram feitas. E daí eu vou apresentar a minha opinião, as justificativas, né, que fundamentam essa minha opinião, até finalmente eu conseguir concluir. Se eu tiver fatos para expor, eu exponho esses fatos. Se eu não tiver fatos para expor, né, todo texto opinativo aí, ele precisa ter alguma base que o confirme, né? Sejam fatos jornalísticos, dados estatísticos, né? Para confirmar aí, tá? Então, teoricamente, o nosso módulo 19, pessoal, ele vem trabalhando sobre isso, tá? No módulo 17, referente lá à primeira atividade de fixação, a gente trabalhou lá os classificados, né? Que a gente viu lá que são textos, pequenos textos, né? Que tem o objetivo de quê? Vender, comprar, trocar produtos, né? E aí a gente trabalha alguns detalhes aí. Um deles, né, é a descrição, muitos adjetivos que eu tenho aí dentro dos classificados, né? Vou falar bem do produto que eu quero vender ou que eu quero trocar, né? Faço aí uma boa descrição dele para que eu consiga, né, trabalhar esse produto, vender esse produto, tá, pessoal? Isso, módulo 17, que a gente viu lá os classificados ou anúncios classificados, tá bom? No módulo 18, a gente trabalhou o texto opinativo 1, referente ao artigo de opinião que a gente já tinha trabalhado isso lá atrás, quando trouxemos o editorial. Né? A gente vê lá que o artigo de opinião
ele é um tipo de artigo, de texto, que ele trabalha justamente com a opinião, é um articulista que vai opinar sobre um determinado assunto ali. E dentro desse gênero nós temos o que, né? A questão do ponto de vista que ele mostra. Ele tem uma das marcas dele é a objetividade, ou seja, ele fala de forma objetiva e clara. Tem o objetivo também, como eu falei para vocês anteriormente, de persuadir, convencer o leitor. E para isso eu me utilizo, né, argumentos, eu me utilizo de fatos que corroborem, que confirmem, que confirmem essa opinião, esse ponto de vista que eu estou defendendo, tá? Módulo 18, final do livro 3, e módulo 19, início do livro 4, que vem também trazendo um artigo de opinião que trabalha justamente isso. Dentro desse assunto, né, vamos colocar aí 3 módulos praticamente falando de um mesmo tipo textual, que é um tipo de texto opinativo, sendo que eu tenho aí gêneros diferentes. Lá no módulo 18, eu abordo, o livro aborda para vocês o artigo de opinião. No 19, ele vem trazendo, né, explicando um pouco mais sobre o artigo de opinião, e no módulo 20, ele vem trazendo um texto opinativo, porém agora de forma oral, que é o debate, tá, pessoal? Então, uma das marcas aí do debate é a oralidade, que trata o quê? De uma discussão, né, amigável, aí, amistosa entre as partes, né, debatentes, e aí você vai mostrar novamente a sua opinião e tentar convencer o seu oponente ali, né, quem está debatendo com você, de que o seu argumento ele tem mais lógica, ele é o correto, tá? Como eu falei para vocês, são 3 módulos, 18, 19 e 20, trazendo a questão de textos opinativos, sendo que o nosso último módulo aí, o 20, ele traz um gênero que é a marca dele, né, é a oralidade, né? Normalmente a gente não debate por carta. Você faz debate ali frente a frente, cada um defendendo a sua opinião. Porém, como eu falei para vocês, esses 3 módulos, né, tanto o artigo de opinião quanto o debate, vem trazendo o quê? A questão da opinião, de textos opinativos, tá? No debate nós temos lá, pessoal, algumas etapas, né, para a gente produzir e fazer um debate. Então a gente tem a escolha do assunto. Para a gente começar a trabalhar esse debate, eu vou escolher um tema, um assunto, para eu trazer um debate em cima. Posteriormente, a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai ter ali toda uma plateia, o animador, né, que é aquela pessoa que vai intermediar os debatedores. Se a plateia tiver perguntas, né, perguntas, por exemplo, no ambiente escolar, tem ali quem faz perguntas, que marca o tempo. Então, aí pode ser chamado tanto de animador como o mediador, né? Então, essa pessoa ela vai acabar fazendo ali a mediação do tempo, introduzindo o assunto que será discutido e jogando ali pontos, né, a serem discutidos no ar, tá? No módulo, pessoal, 21, nós trabalhamos a ortografia, tá? E aí a gente vem com várias regras sobre ortografia. Então a gente tem ali várias regras ortográficas de como eu vou grafar essas palavras, e ele vem trazendo justamente
esses pontos aí, trazendo algumas observações, algumas exceções. No módulo 22, ele vem trazendo o quê? Bases sobre a coerência e a coesão textual. Então, como eu falei para vocês na nossa aula, trabalhando, né, o módulo 23 e o 24, que nós trabalhamos juntos na aula passada, a coesão está relacionada ao microtexto, tá? Isso está referente ao quê? Que é a ligação que uma palavra faz com a outra, ou seja, no campo pequeno ali, né? Estendendo até no máximo um parágrafo, ou seja, né? Eu primeiro vou observar a questão da coesão de uma palavra para outra, ou seja, como eu vou ligar uma palavra a outra. Eu tenho elementos que vão coesivos, né, que juntam essas palavras a conseguir formar ali uma frase, uma oração. Ótimo. Então agora eu vou conectar essa minha primeira oração a uma segunda oração. Como que eu vou ligar uma oração, uma frase, a outra frase? Ou seja, eu tenho ali elementos conectivos, coesivos que ligam uma frase a outra, tá? Quando eu falo de ligação de palavra a palavra, eu tenho muitos elementos aí, advérbios, preposições, tá? Quando eu falo de elementos conectivos que ligam frases a outras frases, orações a outras orações, eu estou falando de conjunção, tá, pessoal? E aí a gente vai aumentando, né? Se eu estou ali agora ligando frases a outras frases, daqui a pouco eu faço um parágrafo e conecto a outro parágrafo. E eu tenho esses recursos conectivos, tá? No nosso livro, ele ressalta alguns mecanismos de coesão, que são o quê? Os processos anafóricos e catafóricos. A anáfora, eu retomo um texto que eu já citei lá atrás, né? Eu falo aqui, na minha primeira frase, uma suposição de uma menina que é muito bonita. Na minha segunda frase, eu não vou falar o nome dela novamente. Eu falei que ela é a Joana. Eu não vou falar o nome da Joana na minha segunda frase. Então, eu vou usar elementos, por exemplo, pronomes, enfim, né? Termos que se referem a Joana, só que sem falar o nome dela novamente. Por exemplo, a Joana comprou uma blusa, ponto. E a Joana também comprou uma calça. Eu não vou ficar falando, a Joana comprou uma blusa, a Joana comprou uma calça, a Joana comprou um sapato, a Joana comprou uma bolsa, a Joana. Não, a gente usa elementos que substituem a Joana. Então, eu vou falar, ela comprou uma calça e também uma bolsa. Ou seja, eu estou usando processos anafóricos. Eu estou retomando termos, pessoas, né? A gente tem lá, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem elementos que vão substituir lá a pessoa que eu já falei, e eu uso esse processo anafórico para isso. E o catafórico é quando eu falo sobre o assunto antecipando ele, só que eu ainda não falei de que assunto é esse, tá? Por exemplo, vou defender esta tese. Qual tese que eu vou defender? Eu ainda não falei. Então, essa informação está à frente, eu ainda vou falar o assunto que eu vou defender. Então, eu vou utilizar processos catafóricos, tá? Normalmente, eu costumo falar o quê? Que o anafórico a gente já mencionou, esse é mais fácil, e o catafórico, eu ainda vou catar essa informação, ainda vou falar essa informação, então você tem que catar essa informação no texto que está à frente, tá? Brincadeiras aí com palavras, né? Que ajudam a gente no processo de memorização desses conceitos endorfóricos, tá, pessoal? Então, a gente tem lá alguns, nesses processos, né, e mecanismos coesivos, temos lá a referência, como eu falei para vocês, temos a referência pessoal, que eu não vou estar citando ali sempre o nome da pessoa, eu não vou estar ali
fazendo citações dessa pessoa, repetindo nomes, né, direto, ou termos, né? A indústria está falindo, a indústria precisa retomar, a indústria. Não, eu vou usar elementos que substituam isso. E para a gente fazer essa substituição, tá? Esses mecanismos anafóricos, eu faço uso lá de pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, advérbios. Eu uso, né, comparações, né, elementos comparativos. O fulano, já falei, né, de João e Maria. Só que eu vou fazer agora a comparação deles. Então, eu vou falar, ele é tão bonito quanto ela, né? Eu substituí o João e Maria, porém usei um processo comparativo. Temos lá, pessoal, também a substituição, que ele vem modificando ali, tomando ali um termo genérico ou próximo, né, um sinônimo dessa palavra lá para eu substituir. Aí no livro de vocês eles dão o seguinte exemplo, né? A prefeitura, vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Ou seja, quem vai à prefeitura amanhã, eu e mais alguém, né? São vamos, né? Vamos a algum lugar, eu e mais alguma pessoa. Eu e o João vamos à prefeitura amanhã. Eles, né, a Fernanda e a Joana, irão na próxima semana. Mas eles irão na próxima semana onde? Eles irão à prefeitura. Então, eu vou substituindo termos aí que auxiliam no processo de coesão e coerência textual, que é o que a gente vai ver aqui agora. Coerência textual está relacionado o quê? A uma ideia no total. Quando eu falo em coesão, eu estou falando em microtexto, ou seja, palavras, frases a frases, parágrafos a parágrafos. Quando eu falo em coerência, eu falo agora da ideia por completo, ou seja, eu tenho um texto completo, eu falo de macrotexto. Então, pessoal, como que eu vou fazer esse processo de coesão? Se eu consigo conectar lá, palavra a palavra, frase a frase, parágrafo a parágrafo, de forma coesa, automaticamente eu tenho a coerência textual, tá? Ou seja, a coerência textual consiste no quê? Em eu não estar me contradizendo. Se eu comecei falando que eu vou ao shopping, né, esse final de semana, eu tenho que concluir ali a minha ideia, né? Eu vou ao shopping, vou passar na loja tal, loja A, B, eu vou assistir um filme, eu vou na praça de alimentação, e aí no meio desse caminho eu não posso trocar essa minha ideia, eu não posso falar, eu vou ao shopping, eu vou na prefeitura, por exemplo. O que tem o shopping com a prefeitura, o que tem o shopping com o cemitério, o que tem o shopping com... Enfim, né? Eu não posso estar ali mudando de ideia. Se eu estou num assunto, eu tenho que finalizar esse assunto, tenho que concluir essa ideia. Então, a coerência textual está relacionada a isso, tá? Você ter uma ideia lógica e coerente e você conseguir finalizar, fechar a ideia que você tem. Temos aí alguns processos, né, de coerência, que é a elipse, né, onde eu omito partes aí, palavras ou partes que já estão subentendidas ali, tá? Eu citei antes e aí eu falo novamente de uma certa forma e aí eu omito uma partezinha ali que você entende que eu já falei lá atrás, tá? Como a gente falou, elementos, né, que ligam aí, unem orações, né, a conjunção, e a gente tem várias conjunções lá, vocês, nas orações coordenadas, vocês têm 5 tipos de conjunção, nas orações subordinadas temos um número um pouco maior aí de conjunções, e aí você tem que consultar o seu material de gramática e verificar aí, coesão lexical, eu estar substituindo também esse termo para não estar repetindo ou usar termos similares. Então a gente vê que a coerência e a coesão estão ligadas intrinsecamente, tá? Estão diretamente ligadas e a gente não pode
separar essas duas, esses Bom dia, dois professor. assuntos. Bom dia, Pablo. Pablo, a gente está fazendo aqui uma revisão oral do assunto, tá? Compartilhei lá no grupo um PDF com atividade de fixação para vocês fazerem. Pessoal, no nosso último módulo, a gente vem trabalhando sobre o que, né? Vícios de linguagem. E a gente tem aí alguns elementos, né? Barbarismo, estrangeirismo, solecismo, colisão, enfim, hiato. Temos vários pontos aí sobre esses vícios de linguagem, tá? No livro de vocês ou no PDF lá das aulas anteriores, vem explicando cada um sobre o assunto, tá? Então, acredito que não há necessidade de eu estar aqui falando novamente, porque isso a gente trabalhou na aula passada, tá? Então, o conceito já está aí bem explicadinho, vocês têm exemplo. Então, vamos fazer a atividade de fixação para a gente corrigir ainda hoje. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tirar essas dúvidas para vocês fazerem uma boa avaliação, certo? Eu vou compartilhar, pessoal, o módulo 24 com vocês para vocês fazerem em casa. O módulo 24, tá? O módulo 24 é só atividade que vem aí prevendo, né? Vem revendo aí os conceitos que nós já aprendemos. Pessoal, vocês finalizaram? Sim. Então vamos lá. Devemos empregar SS em quais tipos de regras, pessoal? Em qual situação? Todos os substantivos derivados de verbo são terminados em ingredir, medir, ceder e curtir. Correto. 2. Quando devemos usar o S? Em todos os substantivos derivados de verbos terminados em ender, verter e pelir. Correto, pessoal. Aqui está pedindo exemplos, né? Vocês com certeza escreveram exemplos aí, mas vamos só com os conceitos aqui para a gente finalizar rápido, tá? Quando devemos empregar C cedilha? Em derivados dos verbos ter e torcer. Certo. Quanto aos sufixos eis e esa, quando são empregados? Na formação de nomes que designam profissão, posição social, assim como em palavras que indicam origem e nacionalidade. Correto. Pessoal, olha só. Daqui a pouco eu vou postar para vocês o gabarito, então vocês vão lá, confiram. São perguntas simples, objetivas, e as respostas vocês têm lá no livro, né? Relacionadas às regras de ortografia. Vamos dar um pulo para o módulo 22, tá? Número 16. O que é coesão textual e quais são os mecanismos usados? É o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que proporcionam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivo. Os mecanismos podem ser obtidos através de alguns mecanismos. Anáfora e catáfora. Anáfora e catáfora, tá? São o que? Elementos endofóricos, né? Ali de dentro do próprio texto.
Cite quais tipos de coesão referencial podem haver. Alguém respondeu a 17? Pessoal, demonstrativo e comparativo. Exatamente. Tá? A gente tem lá, pode ter uma referência pessoal que a gente vai utilizar lá pronomes possessivos ou pessoais. A gente tem a referência, né, demonstrativa, que eu vou me utilizar lá de pronomes demonstrativos ou advérbios, tá? E eu tenho também, como a gente viu lá, a comparação, né, onde eu estou comparando um elemento a outro, tá? Uma pessoa a outra. O que é substituição? Um elemento nominal, verbal, frasal por outro é uma forma de evitar as repetições. Exato, né? Quando o nome já entrega o que isso faz, né? Esse conceito faz, ele substitui algum elemento, seja lá um elemento nominal, ou seja, substantivos ou palavras substantivadas, ou seja, tudo que tem lá funciona como um substantivo numa frase, tá? Seja esse elemento, né, nominal, verbal ou frasal, e eu vou lá e substituo esse elemento por um elemento próximo, que tenha o mesmo significado, o mesmo sentido ali, para não estar repetindo, né, fazendo a repetição. 19. O que é coerência textual? É a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos e transmissão da mensagem. Correto, perfeito. E elipse, o que é? É um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase. Pode ser emitido ou omitido através da elipse. Certo. Então a elipse é quando eu omito, né? É a omissão de algum termo ali do assunto que foi falado anteriormente. Ele pode ser um nome, pode ser um verbo, pode ser uma frase. Ou seja, a elipse também praticamente funciona como um processo anafórico, né? Ou seja, eu vou estar omitindo algo que eu falei anteriormente. Só que em vez de eu substituir, eu omito essa informação porque ele já foi citado, né, anteriormente. Conjunção, pessoal. O que é uma conjunção? A conjunção liga orações estabelecendo relações entre elas. Exatamente, né? E a gente tem várias conjunções lá, a gente tem adversativas, alternativas, adversativas, conclusivas, explicativas. Temos várias conjunções, né? Por exemplo, portanto, todavia, pois, e, mais. Temos também as locuções, né, conjuntivas, tá? Mas aqui estamos falando das conjunções, tá? Então, voltando aqui. O que é coesão lexical? Consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem ao mesmo campo lexical. São elas sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Ok, perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o módulo 23. E esse aqui é um pouquinho mais, né, complicado, mas a gente, pelo conceito também, a gente se localiza aí. O que é barbarismo?
morfologia, semântica ou de pronúncia. Mas é o quê? É o erro da grafia, ou seja, eu vou escrever de forma incorreta, tá? Essa grafia aí pode estar no campo morfológico, semântico ou da oralidade, né? Da fala. O que é estrangeirismo? Que consiste em dar preferência ao uso de palavras e expressões de um estrangeiro, devido a vocábulo equivalente em português. Exatamente. Por exemplo, printar, deletar, né? A gente tem palavras aí que o significado dessas palavras em português, mas a gente vai falando, né? Dessas formas que elas vêm pra gente, né? O que é solecismo? É um risco de linguagem que fica em tempo Eu não te ouvi, mas você provavelmente respondeu aí corretamente. O solecismo, né? Ele é um vício de linguagem que consiste o quê? No desrespeito às regras de colocação, de concordância e de regência. É quando a gente não respeita aí esses elementos aí, a gente não concorda o verbo com o sujeito, enfim, eles comprou um sanduíche, né? Tá vendo que eu tenho a questão da falta de concordância verbal. Eu não estou concordando o verbo com o meu sujeito. Se é eles, esse verbo tem que ir para o plural também, tá? Quando a gente coloca, né, de forma errada. 26. O que é ambiguidade? É a construção frasal que permite mais de uma interpretação. Exatamente, né? É quando a gente tem aquelas frases que a gente até falou um pouquinho sobre a ambiguidade lá quando a gente trabalhou a publicidade. É quando, por exemplo, eu falo, eu vi o cachorro do vizinho na rua, né? Mas eu tô falando o quê? Eu tô chamando o vizinho de cachorro ou eu vi o animal, né? O cachorro, o pet do vizinho na rua, né? Quando a gente não tem um sentido, a gente tem mais de um sentido aí para essa colocação frasal, né? Para essa construção frasal aí. 27. O que é obscuridade? Construção. Oi? Vício que ocorre quando falta clareza no texto por falha de Construção, isso aí. falha de Exato, né? Quando o texto ele não tem, a gente não consegue ler de uma forma clara, a gente não tem a compreensão clara do que quer se passar, porque o texto ele não foi trabalhado ali de uma forma objetiva, clara, né? A gente não consegue ter aí um sentido mais claro do assunto. 28. O que é cacofonia? São sons desagradáveis ao ouvido, formados muitas vezes pelo encontro do final de um vocábulo e começo de outro, que se encontra seguido. Isso aí, né? Aí a gente tinha até um exemplo lá no livro de vocês que fala, já que tinha não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quando a gente faz essa junção, né? Parece que eu tô falando o quê, né? Jaqueta no diminutivo. Viela lá no centro de São Gonçalo, Viela, né? Viela seria aí uma rua pequenininha, né? Curtinha. Então, isso aí é cacofonia. E colisão, o que é? Consiste em som desagradável formado pela sucessão de fonemas consonantais. Exato, né? É quando a gente tem sempre uma palavra, né, que repete ali determinado som consonantal, né?
vários Fs, vários Cs, vários Ps, né? Tudo na construção, né, de uma frase aí, vai repetindo aquele som direto. Hiato. O que é hiato? É o som desagradável. Sim, é quando a colisão, por sua vez, né, são sons repetidos, né, de consoantes, tá? E já no hiato a gente tem lá aquele monte de vogal se chocando, que seria, estaria aí muito próximo, tá, da cacofonia, né? É quando eu tenho lá, na cacofonia eu consigo formar de uma certa forma outras palavras com o final de uma e início da outra, né? Viela, jaquetinha, né? Eu tenho ali a junção de vários finais com meio aí e eu formo palavras. No hiato, não. Seria o final de uma palavra que termina com vogal e o início de uma outra palavra que começa com vogal, e essas duas vogais se encontram ali e fica aquele monte de aquele monte de vogal ali no meio, trazendo, né, de uma certa forma, um som desagradável aí. Eco. O que é eco? Som desagradável provocado pela repetição de palavras com mais finais sonoros idênticos ou parecidos. Que a gente poderia trabalhar aí como se fosse rimas, né? Que a pessoa vai falando, fazendo as construções e rimando essa palavra aí ao longo da sua frase, do seu período, do seu texto, tá? E pleonasmo, pessoal? É o recurso desnecessário. Quando a gente faz um reforço, né, que a gente já sabe o que é. Por exemplo, lá o livro ele fala pra gente subir para cima. Se eu estou subindo é para cima, não tem subir para baixo, né? Hemorragia de... fulano teve hemorragia de sangue. Gente, a palavra emo já é sangue, tá? Ou seja, desnecessário eu falar que é hemorragia de sangue. Eu já sei que a hemorragia é de sangue, né? Encarei o cara a cara. Se você está encarando, já é cara a cara, é um de frente para o outro. Então, seria essa ideia aí do pleonasmo, quando a gente fala certas palavras que de uma certa forma soam até feio, né? Como eu falei, vou entrar para dentro. Como que você entra para fora, tá? Então, são essas brincadeiras aí que a gente acaba fazendo construção que fica feio, tá? Pessoal, vou liberar daqui a pouco para vocês o gabarito dessa atividade. O gabarito da atividade de fixação anterior também já foi liberado. E um recado que eu vou dar para vocês, né? A gente já vai começar aí as nossas avaliações. Então, essas atividades de fixação já é uma revisão de todo o assunto que a gente abordou no quarto bimestre, tá? Desde o módulo 17 ao módulo 24, tá? Então, façam essas atividades quem ainda não fez, estudem o livro de vocês, estudem essas atividades e façam uma boa avaliação. Vou fazer a chamada para a gente finalizar a nossa aula. Pode falar. Não precisa então te enviar o dever de hoje? Claro que precisa. Era o que eu ia falar agora, nesse exato momento. Quem ainda, pessoal, não enviou as atividades do livro, atividades de fixação, você ainda tem tempo de estar enviando. Vai lá, corre, tira foto de tudo e envie. Por quê? Como eu falei para vocês quando nós eu assumi a turma de vocês, eu dou pontuação também de atividades entregues, atividades feitas, atividades em sala de aula, por exemplo, como essa que nós fizemos e corrigimos, tá? Então, não deixe para depois. A hora é agora. Vai lá, tira a foto de tudo e manda lá. Especifica lá o seu nome, os módulos que você está enviando, que eu vou olhar, vou conferir, para estar te dando a pontuação. Pode falar. A
aquele trabalho lá que você passou é para entregar só no dia 22 ou pode entregar antes? Quem fez antes, quem já terminou já pode entregar, tá? Mas quem ainda não entregou tem até lá o dia 23, não foi que eu dei o prazo? Ou 22? 22. Tem até o dia 22 para entregar. Professora, Oi, pode falar. eu já te entreguei as atividades, né? Ou não? Você me entregou algumas, tá, Jonatas? Não foram todas, não. Algumas. Certo. Mas, como eu falei para vocês, o quarto bimestre, ele compreende do módulo 17 até o fechamento do livro 4, ou seja, até o 24. Então, 17 ao 24, mais algumas atividades extras que foram enviadas para vocês, tá? Então, vai lá, tira foto de tudo e envia para vocês ganharem aí a pontuação adequada com base na atividade de vocês. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que não. Ok. Último recado aí. Coloquei lá o módulo 24 para vocês fazerem, tá? Em casa. E depois a gente vem corrigindo isso daí. Ok, pessoal? Então, não deixem de enviar as atividades que vocês já fizeram. Se não fez, faz correndo e envia, tá? E estudem, tá, galera? Estudem lá pelo livro, módulos 17 ao 24 e estudem também pelas atividades de fixação, que é um resumo dos assuntos que a gente tratou lá no livro. Pessoal, vou fazer aqui a chamada para a gente finalizar a aula, tá? Então, Jonatas, Eu. Ana Clara Tô aqui. e Kaique. Pessoal, então já me despeço de vocês. Numa próxima nos encontramos aí de novo. Boas avaliações para vocês, tá? Tchau, tchau. Ok, professora. Boa semana pra você. Para vocês também. Tchau, professora. Tchau.